Olá, líder de valor! Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui, discutindo, debatendo, aprendendo sobre um livro extraordinário, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, do John Maxwell. E hoje nós vamos falar sobre a quarta lei, a lei da navegação. Vamos lá? É isso aí, o John Maxwell fala que a liderança tem uma lei, uma quarta lei, que chama a lei da navegação. Olha, essa lei ela é muito especial e ele começa o capítulo contando a história de dois verdadeiros líderes, ou dois comandantes, melhor dizendo. Um que respeitou a lei da navegação e um outro não. Os dois tinham o mesmo objetivo, eles queriam chegar no Polo Antártico e fizeram grandes expedições e havia ali uma concorrência entre ambos. Só que um deles, chamado Amundsen, ele preparou o caminho, ele observou a trajetória, verificou as melhores pessoas, as pessoas mais importantes, estabeleceu um planejamento rígido e uma análise muito forte do que ele iria necessitar de recursos ao longo daquela trajetória, ao longo daquela jornada, e ele fez o percurso, estabelecendo os tempos que aquela sua equipe ia correr durante o dia, ia andar durante o dia, estabeleceu os pontos de reabastecimento e ele fez um projeto muito bem sucedido. O outro, o Falcon, infelizmente não trabalhou assim. Acreditou muito no seu potencial, na capacidade das pessoas além da conta, subestimou os problemas, não teve nenhum trato em se planejar, em ver quais eram os obstáculos que tinham ao caminho. E a verdade é que a sua expedição chegou ao seu destino um mês depois do Amundsen, mas o pior, não tinham combustível, força para retornar e acabaram todos morrendo no caminho de uma forma muito trágica e ficaram apenas os registros daquele velho capitão demonstrando a sua incompetência ou pelo menos a sua ignorância a respeito da lei da navegação. E o que é essa lei da navegação? Vamos ver aí o que vai passar aí no quadro. Olha só, o John Maxwell diz: seguidores precisam de líderes capazes de orientá-los de modo eficaz. A verdade é que quase todos podem conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o curso. Muitas vezes a gente acredita que somente a vontade, somente o desígnio, somente o desejo, somente a virtude de querer fazer as coisas certas é suficiente. Mas a lei da navegação vai mostrar para a gente que somente um líder realmente pode estabelecer o curso do seu time. Olha o que John Maxwell vai dizer a respeito justamente do líder e a lei da navegação. Eles têm toda a viagem planejada em sua mente antes de deixar o cais. Eles têm a visão de como chegar ao destino, compreendem o que será preciso para conseguir seu objetivo, sabem quem precisa estar na equipe para ter sucesso e reconhecem os obstáculos muito antes deles surgirem. Veja que John Maxwell assegura que o bom líder é aquele que está antecipando os obstáculos. É aquele que verdadeiramente verifica as dificuldades antes de elas surgirem. É aquele que sabe enxergar além do horizonte, além do próximo passo. Então muitos líderes, eles executam sua atividade
de forma medíocre porque tem uma visão medíocre, seja ela muito otimista ou seja ela, de uma forma muito imprudente, acreditando que simplesmente precisam estar lá e isso vos basta. Mas na verdade John Maxwell, ele assegura que o líder é aquele que promove uma percepção de futuro e sabe aprender ao longo do caminho. Olha só o que a gente vai ver aí no próximo slide. O John Maxwell diz assim, navegadores de primeira categoria sempre têm em mente que pessoas dependem dele para estabelecer um bom curso. Olha só, um líder, ele precisa entender que ele tem a responsabilidade de quem está dentro do navio. Ele tem que entender que as pessoas estão seguindo. Ele tem que entender que decisões dele podem afetar positivamente ou negativamente a vida das pessoas. E ele conta a historinha de um avião, por isso que eu deixei o avião aí no slide. Ele diz que certa vez aconteceu um acidente no treinamento lá da aeronáutica americana, onde 4 jatos muito bem experientes, todos eles arremessaram contra uma montanha e todos eles morreram. Foi um acidente terrível. E alguém perguntou como pode 4 jatos acontecer a mesma coisa, morrerem do mesmo jeito e darem de frente com a montanha da mesma forma. E John Maxwell explica que os 4 jatos seguem, os 3 pelo menos seguem um líder. E aquele líder, para onde ele vai, os 3 seguintes, ou a sua equipe, está sendo direcionada por aquele. Se ele vai para dentro das nuvens, se ele vai para dentro das tempestades, ou vai para um bom horizonte, os outros, o esquadrão inteiro vai atrás dele, segue ele cegamente. Então perceba que, guardadas as devidas proporções, o líder precisa entender que aonde ele está indo não está somente a responsabilidade da sua própria vida, mas está levando com ele a responsabilidade das pessoas que com ele estão. Quantas vezes a liderança irresponsável deixa marcas, compromete futuros, minimiza e escraviza mentalidades? Por quê? Porque é uma liderança que está descomprometida com as pessoas que estão no barco. Ser um navegador também é ter responsabilidade por quem entrou na embarcação. Ser um líder que respeita a lei da navegação também é enxergar que as pessoas que estão com ele precisam ser observadas, capacitadas, desenvolvidas, supridas. Aquele Amundsen, uma das características que mais marcou na história que o John Maxwell fala é que ele se preocupou com os recursos, se preocupou com os equipamentos, se preocupou com o bem-estar, ao ponto de, diferentemente do Falcon, ele ter apenas um problema durante toda a sua expedição, um dente que precisava ser arrancado. Enquanto o outro, todos morreram, o Amundsen conseguiu levar, cumprir a missão e trazer de volta as pessoas muito bem. Então, um líder que respeita a lei da navegação é um líder que sabe, existem pessoas no barco e eu posso ter uma boa influência na vida delas ou uma má influência. Quantos líderes eu já observei, quantos líderes eu já tive, quantos líderes eu já vi deixarem marcas negativas, frustrarem, minimizarem, ferirem o íntimo das pessoas ao ponto de limitarem seu crescimento e seu desenvolvimento. Então, o líder de valor é aquele que reconhece que a lei da navegação é muito mais do que chegar no alvo. É chegar no alvo sim, porque precisamos chegar, mas chegar no alvo desenvolvendo e capacitando as pessoas. Olha só o que John Maxwell vai falar no próximo slide. Os sucessos ensinam o que você é capaz de fazer e geram confiança, mas os fracassos muitas vezes oferecem lições mais importantes. Eles revelam suposições equivocadas, falhas de caráter, erro de avaliação e métodos ruins. Veja, meu querido, veja só.
que muitas vezes a nossa trajetória, a nossa experiência, ela é fundamental. E muitas vezes a gente quer usar somente as vitórias, mas um bom líder, ele aprende com os fracassos. E os fracassos revelam a ele falhas de caráter, falhas de método, ele aprende com os fracassos. Por isso que o líder, ele está sempre aprendendo, ele aprende com as vitórias, sim, ele aprende com os fracassos e ele está sempre entrando numa coisa que o John Maxwell diz, num processo de reflexão, o pensamento reflexivo. Olha só o próximo slide, onde o John Maxwell mostra há 5 passos do pensamento reflexivo, ou seja, de alguém que reflete sobre sua experiência, reflete sobre o passado. Número 1, dá a verdadeira perspectiva. Quando eu reflito sobre o que aconteceu, eu tento encontrar qual é a verdadeira perspectiva sobre o fato. Muitas vezes a gente vai experimentando experiências, experimentando situações positivas ou negativas e apenas olhando o resultado final, e alguns a gente despreza, outros a gente supervaloriza, mas a gente não faz uma reflexão onde a gente possa realmente ter uma perspectiva correta daquilo que ocorreu. Número 2, alguém que tem um pensamento reflexivo, ele dá integridade emocional ao pensamento. Porque quando passa a emoção, eu posso olhar para aquele fato sem a influência das emoções e tentar distinguir o que realmente aconteceu. Número 3, quando eu reflito sobre a minha experiência, eu aumento a confiança na tomada de decisão. Então, se eu carrego comigo o aprendizado na hora de uma tomada de decisão, eu vou estar mais capaz, mais confiante. Número 4, a reflexão deixa claro o quadro geral. Eu consigo enxergar o todo e não mais só os fatos isolados. E o quinto, que eu considero mais importante, é que a experiência e o pensamento reflexivo, ele transforma uma boa experiência em uma experiência valiosa. Olha quanto isso é significativo. Quando alguém não reflete, não aprende, não entende, não medita sobre o que viveu, ele pode e deve ter boas experiências, mas quando nós refletimos sobre as experiências, isso nos transforma, isso transforma estas experiências em poderosas experiências, em valiosas experiências. E isso é muito importante, porque a experiência deixa de ser apenas um dia vivido, mas passa a ser um aprendizado realizado. Que coisa importante. No entanto, o John Maxwell ele vai dizer, olha, é muito importante olhar as experiências, mas ele faz um alerta. E este alerta é muito relevante, porque muita gente muito experiente acaba caindo em diversos problemas, como foi o comandante do Titanic. Ele se achava muito experiente, mas diante daquele contexto ele se confiou muito na experiência dele, achou muito que ele era muito bom, achou muito que o tempo que ele tinha tido, e ele era de muitos anos de mar, achou que podia simplesmente descansar naquela noite fria. Perceba então que não é somente olhar para trás, o líder precisa olhar para frente. Olha o que John Maxwell diz: não importa o quanto você aprenda com o passado, isso nunca dará tudo o que você precisa saber no presente. Ele diz assim, navegadores estudam as condições antes de assumir compromissos. O líder que respeita a lei da navegação não é irresponsável. Realmente ele aprendeu muito com o passado e temos que aprender. Mas o que aprendemos no passado não é suficiente, não é tudo para a gente poder acreditar que sempre aquela experiência vai nos garantir sucesso. Então o líder, ele precisa aprender com o passado, mas ele precisa respeitar a lei da navegação e também olhar para o futuro. Olha o que John vai dizer. Líderes que navegam recolhem ideias em muitas fontes. Eles ouvem os membros de sua equipe de liderança.
Eles falam com as pessoas em sua organização para descobrir o que está acontecendo na base. E eles gastam tempo com líderes de fora da organização que possam orientá-los. Eles sempre pensam em confiar em sua equipe, não apenas em si mesmos. Uau! O líder, ele está a todo momento colher informações sobre aquele desafio. Ele está a todo instante querendo aprender, ouvir as pessoas e enxergar o que aquela pequena pessoa, talvez aquela pessoa da sua equipe, enxerga, mas não consegue discernir. O líder está a todo momento ouvindo pessoas para aprender e poder traçar o melhor caminho. Quantas vezes não é justamente as falas das pessoas mais simples que podem clarear e iluminar o caminho do líder? Quantas vezes isso acontece? Olha o que John Maxwell vai falar, já resumindo a finalização do capítulo. Navegadores se asseguram que suas conclusões representam ao mesmo tempo fé e fato. É verdade que é necessário ter fé, que vamos chegar ao fim, mas é necessário que tenhamos fatos sustentáveis. O John, ele cita o Bill Elsman, que diz assim, líderes realistas são suficientemente objetivos para minimizar as ilusões. Eles compreendem que a autoilusão pode custar a eles a sua visão. Veja que líderes que não conseguem discernir a ilusão dos fatos são líderes que carregam o navio, carregam o barco para a destruição. É necessário que o líder ele consiga encontrar esse equilíbrio. É o que o John Maxwell vai falar aí. Equilibrar otimismo e realismo. Intuição e planejamento, fé e fato pode ser muito difícil, mas isso é necessário para ser eficiente como líder de navegação. Eu não sei se você já ouviu falar do Jim Collins. O John ele faz menção do Jim Collins sobre uma frase que o Jim Collins diz assim, você precisa manter a fé que no final vencerá e também precisa enfrentar os fatos mais terríveis de sua realidade. É verdade que você precisa ter fé que vai chegar, mas é verdade que você precisa contemplar os fatos. Somente quando você contempla os fatos e a realidade cruel dos fatos é que você é capaz de se planejar, de enxergar, de não só utilizar a experiência, mas de ouvir pessoas, de aprender, se capacitar, se preparar para aquilo que virá. Olha o que John vai dizer mais uma vez. Ele diz, se o líder não consegue conduzir as pessoas por águas agitadas, ele está propenso a afundar o navio. O líder precisa estar preparado para as águas agitadas, preparado para os problemas, preparado para as dificuldades. Está preparado a enxergar. E aí o John, ele cria um acrônimo, né? Ele fala um acrônimo que ele diz, olha, eu utilizo isso para me guiar. Para guiar a minha vida de liderança. E a palavra não podia ser outra. A palavra do líder que respeita a lei da navegação é planejar. Veja o quadro aí. Então ele vai dizer que o P de planejar é predetermine seu curso de ação. O L, lance suas metas. O A, adeque suas prioridades. N, notifique as pessoas fundamentais. E, espere aceitação. J, jogue-se na ação. A, aguarde problemas. R, reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos. Veja que um líder de navegação, um líder que respeita a lei da navegação, ele é um planejador nato. Ele envolve as pessoas, vê as dificuldades, elabora os recursos e enxerga os problemas, conta com as pessoas, joga-se na ação, ele acompanha o resultado. Um grande problema dos líderes brasileiros é que planejamento a gente gasta 5% de energia e a gente gasta 95% apagando incêndio. Nós precisamos aprender a planejar. O líder que respeita a navegação, ele planeja. Veja o próximo quadro. Olha só o que John fala. Os principais obstáculos a um planejamento bem-sucedido são o medo da mudança,
ignorância, incerteza em relação ao futuro e a falta de imaginação. Veja então que o líder, ele precisa se comprometer em planejar, e quando ele leva o planejamento para a sua equipe, para o seu time, para seus superiores, ele consegue ganhar a confiança, porque o medo se desfaz. Uma pessoa que leva e que planeja, ela já começa com uma confiança estabelecida. A gente está quase no final, mas olha aí o último quadro muito importante que o John vai falar. Ele diz: o segredo da lei da navegação é preparação. Quando você se prepara bem, transmite às pessoas segurança e confiança. A falta de preparação tem efeito contrário. No final, não é o tamanho do projeto que determina aceitação, apoio e sucesso. É o tamanho do líder. Líderes que são bons navegadores conseguem levar seu pessoal a qualquer lugar. Preste atenção, querido. Nos últimos anos, eu aprendi isso. Muitas vezes eu cheguei para os meus líderes, cheguei para as pessoas, para a minha equipe, e eu falava as minhas boas ideias. Eu acredito que algumas eram boas, outras nem tanto. Mas eu falava das minhas boas ideias, mas eu conseguia pouco apoio, pouco engajamento, poucas pessoas compravam a ideia, seja da minha liderança ou das pessoas que eu trabalhava. A minha influência acabava sendo limitada porque eu não conseguia vender as ideias. Com o passar do tempo, eu aprendi a preparar um planejamento, a preparar uma ideia, a preparar uma apresentação, a preparar um projeto para cada ideia relevante, mostrando planejamento, recurso, tempo, pessoas, avaliando cenários, avaliando riscos, e isso fez toda a diferença. Todas as vezes que eu levei ideias estruturadas e planejadas para a minha liderança, o engajamento foi imediato. Todas as vezes que eu levei ideias planejadas, discutidas, debatidas para o meu time, o engajamento foi massivo. Por isso, o líder de valor precisa respeitar a lei da navegação, precisa entender que o projeto ele não tem um fim em si mesmo, mas ele é o alvo para nos ajudar a chegar no nosso objetivo. O planejamento não tem um fim em si mesmo, mas ele é uma grande ferramenta para engajar pessoas e adquirir apoio. Por isso, o líder precisa respeitar a lei da navegação. Você respeita a lei da navegação? Você é um líder que respeita esta lei e sabe muito bem que planejamento é tudo. Então vamos lá, vamos para a reflexão de hoje, que a gente vai encerrar com esse nosso questionário. Tá aí a autoavaliação de hoje. Identifique problemas, obstáculos e tendências que terão impacto no resultado da organização. Você faz essa identificação? Vejo claramente um caminho para a implementação de uma visão, incluindo não apenas os processos, mas também pessoas e os recursos. E 3, sou comprometido e gasto tempo em planejar o futuro. Olha o quanto essa reflexão é poderosa. Se é poderosa, querido, deixa o teu like. Você ficou até aí, até agora. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu acredito que o conteúdo está sendo muito relevante, muito importante. Deixa o teu comentário aí no final e compartilha esse vídeo com pessoas que verdadeiramente querem fazer a diferença. Nós queremos gerar líderes de valor na nossa nação. É isso aí, pessoal. Curta a jornada, mais do que nunca, o navegador precisa aprender a curtir a jornada. E seja um líder de valor!